Olá, amigos, estamos de volta aqui na Butantan News para mais um Papo com Zé. Sou José Luiz de Oliveira, já agradeço a sua atenção e quero te informar que o papo hoje é sobre economia. Vamos estar entrevistando aqui a economista Cristiane Ganaka, ela que é economista do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Vai falar sobre o atual momento econômico aqui no país. Bom, antes de mais nada, quero pedir para você dar o seu joinha aqui no YouTube e também fazer a sua inscrição e ainda clicar no sininho para receber as nossas notificações, né? Então, ó, deixa o seu joinha, se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva no canal e ainda clica no sininho. Bom, pelo Facebook, basta você curtir a nossa página, curta a página Butantan News. Fernando Pi, repórter Butantan News, fala agora com Cristiane Ganaka. Ó, uma entrevista maravilhosa, cheia de informação, muito conteúdo, muito conhecimento. Confira agora aqui no Papo com Zé. Olá, Zé Luiz, olá, amigo ouvinte da Butantan News e também um amigo telespectador do Facebook. Hoje teremos uma série de entrevistas sobre a Covid-19, o famoso coronavírus e essa pandemia instaurada no Brasil e no mundo. E para começar essa série de entrevistas, eu converso com a Cristiane Ganaka, ela que é economista formada pela UMESP e bacharel em Ciências e Humanidades pela UFABC. Trabalhou no DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e atualmente ela é pesquisadora no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que está presente na América Latina, na Ásia e na África. Bom, primeiramente, muito obrigado, Cristiane. Obrigado por ter aceitado dar essa entrevista aqui para nós da Butantan News. E vamos começar logo falando de economia, né? Já que estamos falando como economista. Cristiane, nessa pandemia existe uma guerra entre economia e vidas. Você acha que existe alguma possibilidade de conciliar ambas, tanto salvar vidas e salvar a economia? Muito obrigado mais uma vez. Oi, Fernando, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes da web rádio Butantan News. Olha, não deveria existir essa polaridade entre salvar vidas e salvar a economia. Quem vem criando esse discurso de rivalidade, infelizmente, é o presidente Bolsonaro. A economia existe para resolver os problemas concretos da nossa sociedade. Se o atendimento das demandas do povo fosse o centro da discussão econômica, e aí o que eu quero dizer com isso é, se resolver as necessidades reais da nossa população fosse o objetivo do projeto do governo em curso, as políticas econômicas nesse momento estariam sendo remanejadas para o atendimento dessas demandas. Assim, a economia estaria a serviço de salvar vidas. Certo, Cristiane. Bom, sabemos que o coronavírus, que essa pandemia, ela vai causar uma recessão enorme na economia. Não só no Brasil, como no mundo. Mas falando um pouco de Brasil, quanto tempo você acha que nós precisaremos para voltarmos à normalidade? Eu falo normalidade entre aspas porque a gente já vinha de uma crise econômica. Então, os especialistas são unânimes em dizer que vivemos uma situação inédita e atípica, sem precedentes históricos. É claro que a humanidade já passou por outras pestes, como a gripe espanhola. O fato é que hoje a gente tem uma economia muito mais globalizada. Os países fazem muito mais trocas, né, transações comerciais. A produção hoje é estruturada numa cadeia produtiva global, ou seja, cada pedacinho é produzido em um lugar do mundo. Se a gente olhar, por exemplo, um carro, a gente não faz todas as peças do carro aqui no Brasil, né? Muitas peças são importadas. E isso faz com que essa situação seja nova para a gente, né? Por um lado, a gente está muito mais integrado, por outro, muito mais dependentes um dos outros, cada um com um grau de dependência, claro. Mas o que eu queria pontuar aqui é que a crise que vivemos não é causada pelo coronavírus. Essa crise, e também essa crise não é só econômica, essa crise é política, é ambiental, é social. E ela vem se arrastando desde 2008. Começou lá, não sei se você se recorda, com a crise financeira nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, contaminando as várias dimensões
da vida, né? O que acontece é que o Covid chega e aprofunda e acelera essa crise, como se fosse um tratamento de choque mesmo. Se você for pensar, a gente assistiu nos últimos anos a retirada de direitos, como as mudanças na legislação trabalhista, crimes ambientais, como as queimadas na Amazônia, o crime de Brumadinho, crimes políticos, como o assassinato da deputada Marielle Franco, além do aumento da informalidade, o aumento da população de rua, que é visível aqui na cidade de São Paulo, e uma taxa de desemprego que não cede. O que não podemos fazer é voltar a fazer o que a gente vinha fazendo até agora, porque a pandemia nos mostrou que isso não tem dado certo. Nós vemos muito a equipe econômica federal sinalizar que, para sairmos desta crise econômica, o Brasil precisa de investimento privado. Essa é a única solução para o país sair da crise, a crise que já vinha se alastrando, mais agora com o coronavírus. Você acha possível, Cristiane, e nessa linha, nesse momento da pandemia mundial, você acha que é possível arrecadarmos investimentos privados para conseguir sair dessa situação econômica? Se isolar é necessário e causa a diminuição da atividade econômica, isso é inevitável. Isso pode causar até a falência de algumas empresas. É complicado você cobrar investimento ainda mais produtivo das empresas que estão com uma produção suspensa. O que deveria estar sendo evitado é que a redução da atividade econômica fosse sentida pela população. E aí faz-se necessária a maior presença do Estado. E claro, isso vai demandar recursos. O que o governo federal deveria estar fazendo agora era investindo na área de saúde, é claro, para conseguir atender a população. Investindo na área de pesquisa, porque é dessa área que vai sair a solução da situação que vivemos. E pensando na produção de recursos essenciais que não temos, né? A gente vem importando máscaras, produtos básicos da China e de outros países, e a gente poderia estar usando da reconversão produtiva de fábricas para fazer esses suprimentos aqui no Brasil. A gente também precisa ampliar o programa de transferência de renda para as pessoas, seja ele o Bolsa Família, seja ele essa renda emergencial, garantir que os postos de trabalho formais não sejam fechados, também auxiliar as empresas com crédito baixo, com ampliação de tempo para pagamento e apoiar os estados e municípios, que ao contrário do governo federal, os estados e municípios não têm recursos suficientes para enfrentar a situação. Se essas medidas tivessem sido tomadas estivessem sendo, na verdade, tomadas de forma simultânea, coordenada, isso evitaria os efeitos que a população vem sentindo e diminuiria o aprofundamento da crise que a gente já vem vivendo há alguns anos, como eu disse anteriormente. E quanto que dificulta o país, no âmbito econômico, as declarações do presidente? Bom, passamos por uma questão sanitária, é fato. É um vírus com baixa letalidade inicialmente, mas com um nível de contágio muito grande, ele acaba se alastrando e levando ao colapso do sistema de saúde. E as experiências mundiais que a gente tem visto até agora nos mostram que nenhum sistema de saúde no mundo tem capacidade de suportar um surto dessa nova doença. E aí sim, com o colapso do sistema de saúde, que a letalidade desse vírus se torna preocupante, né? Soma-se a isso que outras doenças não param de acontecer, né? Elas continuam acontecendo e também não haverá recursos para tratar essas doenças. O caminho mais eficaz até o momento, que não temos a vacina ou que a nossa população não tem a imunidade, porque não contraiu nunca esse vírus, tem sido o isolamento social. É claro que se isolar socialmente, como eu disse, diminui a atividade econômica e isso vai ter impactos. Mas eles poderiam ser minimizados se houvesse uma estratégia clara, coordenada, com medidas planejadas e com a agilidade necessária.
Mas tudo isso é o que a gente não vê nesse governo. As posturas também do governo federal, contrárias muitas vezes às medidas de isolamento, as interferências no Ministério da Saúde, assim como o baixo nível de testes na população, tem gerado uma confusão no nosso povo sobre se devem aderir ou não às medidas de contenção, porque a subnotificação de casos e o discurso de é apenas uma gripezinha acaba confundindo o discernimento das pessoas. E isso tem, né, já gerado aglomerações e o aumento exponencial dos casos e que pode levar ao colapso do sistema de saúde. Quando eu falo nisso, eu estou falando de não ter unidades de terapia intensiva para todos, não ter vaga nos hospitais, né? A gente não tem uma estrutura que vai suportar esse surto, assim como todos os países. E essa ajuda que o governo aprovou para os informais de R$ 600, está dando muita confusão, muitas filas na caixa. Você acha que é suficiente o valor de R$ 600 para os trabalhadores informais? Não, tanto que a gente tem visto muitos trabalhadores querendo voltar a trabalhar. Esses demais auxílios que o governo se propôs têm sido insuficientes, tanto para MEIs como pequenos comerciantes que têm um ou outro funcionário, por exemplo. Além das várias dificuldades de acessar o benefício, né? Seja na cobertura, que não é ampla, seja na dificuldade de solicitar. Além disso, soma-se a demora que foi para colocar em prática esse recurso e agora a dificuldade de executá-lo, né, de realmente pagar as pessoas. Além disso, nos últimos anos, a gente assistiu no Brasil o aumento da informalidade, né, no mercado de trabalho. Os trabalhadores informais são mais vulneráveis por não estarem cobertos pelas leis trabalhistas, né? Eles não têm um contrato, então eles não vão acessar seguro-desemprego. Se acidentarem, não terão um benefício ou sequer guardam para o futuro, né? Eles não fazem muitas vezes contribuição para a previdência social. A gente também viu que o número de domésticas nos últimos anos voltou a crescer no Brasil. E aí esse ponto me lembra que somos nós, mulheres, as mais afetadas pela situação, seja porque estamos na linha de frente na área de saúde, seja porque houve um aumento do trabalho não remunerado, já que as creches e escolas estão fechadas e cabe à mulher a maior parte das tarefas domésticas, seja de cuidados com a casa ou de cuidado com os filhos e idosos. E outro ponto alarmante para nós mulheres foi o aumento da taxa da violência doméstica, já que as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Cristiane, minha última pergunta, já agradecendo a sua disposição de falar conosco aqui da Butantan News. O Brasil tem saída para essa pandemia? Para finalizar, eu queria reforçar que existem saídas sim, existem recursos para superar esse momento e que o Brasil, assim como outros países, tem capacidade de atravessar esse momento. A lição que fica para nós é a necessidade de termos um governo com compromisso com a soberania nacional, com a vida, com o bem-estar do seu povo, que fortaleça o SUS com recursos adequados para um bom atendimento, além de garantir direitos sociais e trabalhistas para que a população tenha uma vida digna, para que venha uma outra situação dessa e a gente tenha capacidade de reagir de forma mais efetiva, de estarmos mais preparados, né? A gente precisa também pensar o futuro, né? E depois dessa pandemia. O Brasil ele pode voltar a crescer com um projeto de desenvolvimento focado no atendimento das necessidades do povo, da população, diminuindo a desigualdade, sanando as nossas deficiências estruturais. Cristiane, muito obrigado. Eu, em nome da Butantan News, queria lhe agradecer imensamente essa entrevista muito produtiva, recheada de informações e de muito conhecimento. Agradeço
Eu, Fernando Pi, em nome da Butantan News, e nos colocamos à disposição sempre que quiser falar alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, Cristiane. Imagina, Fernando, foi um prazer. Eu queria aproveitar aqui o espaço para fazer o convite para os ouvintes da rádio para conhecer o trabalho do Instituto Tricontinental. Todas as nossas produções estão disponíveis no nosso site, que é o otricontinental.org. Fica aqui, então, o convite para você ir conhecer o nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Cristiane, muito obrigado. Tenho certeza que o ouvinte, o telespectador da Butantan News conseguiu ter muita informação e muito conteúdo nessa entrevista. Cristiane Ganaca, que é economista, formada pelo MESP e hoje é pesquisadora no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E você acompanha o trabalho dela e também do Instituto no www.otricontinental.org, como ela mesmo salientou no fim da entrevista. Zé Luiz, baita entrevista, muito conhecimento. Pessoal, chegamos ao final do Papo com Zé, nessa brilhante participação do repórter Fernando Pi com a entrevista com a economista Cristiane Ganaca. E foi uma entrevista maravilhosa, sem sombra de dúvidas. E você que gostou, deixa o seu like, deixa o seu curtir aí no YouTube, deixa também no Facebook a sua curtida. No YouTube, inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu, e clica no sininho para receber as nossas notificações, tá bom? E no Facebook é só curtir a página Butantan News, ok? Você não pode perder. Sensacional entrevista, também feita pelo Fernando Pi, com funcionário da Caixa Econômica Federal. Fala aí sobre as grandes filas que estão formando aí no atendimento, as pessoas têm direito ao auxílio emergencial. Por que dessas grandes filas? Eles, funcionários da Caixa, são também da linha de frente e perigam contrair o vírus do coronavírus e, portanto, estão muito preocupados com isso também, trabalham de forma apreensiva e muitos outros detalhes importantes que é conversado com o funcionário da Caixa Econômica Federal. Você não pode perder, tá bom? Sou José Luiz de Oliveira, agradeço a sua atenção, seu carinho, muito obrigado, e amanhã tem mais um Papo com Zé. Diariamente agora, Papo com Zé, aqui na Butantan News.